Quanto um advogado deve cobrar para fazer um inventário? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Hoje o tema da nossa aula é como você pode cobrar honorários em inventários. É a pergunta que muitos colegas advogados e advogadas têm dúvidas e ficam perdidos na hora de precificar. Então, primeira coisa que você precisa saber é que as OABs dos estados, a OAB, ela dá uma ajudinha para os advogados nessa questão. Por quê? Porque a OAB ela tem uma tabela. Cada estado tem a sua tabela de honorários advocatícios. E o que seria essa tabela? É um estudo que a OAB faz de acordo com a quantidade de pessoas que tem no estado, de acordo com o custo de vida, quais os preços praticados, e ali ela coloca os valores mínimos que você deve cobrar em cada tipo de ação e também nas ações de inventários, nas ações que envolvem direito das sucessões. Então, para que você não fique perdido aí como que seria essa questão de olhar na tabela da OAB, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês consigam ver. Eu vou compartilhar da tabela de São Paulo, tá? E do Rio de Janeiro. Vamos lá, mas cada estado tem a sua, tá? Então, na tabela de São Paulo, olha só, aqui no item 6.23, quando você vê ali do direito sucessório, aí tem, ó, inventário, arrolamento e sobrepartilha judicial. Então, aqui, ó, sem litígio, 8% sobre o valor real do monte-mor ou sobre o valor real do quinhão de cada herdeiro. E aqui é o valor mínimo que você deve cobrar no inventário sem litígio, segundo a OAB de São Paulo, é R$ 5.557,28. E com litígio, 10% sobre o valor real do monte-mor ou sobre o valor real do quinhão de cada herdeiro, e o valor mínimo, R$ 5.557,28 também. Para sobrepartilha, aplicam-se os mesmos índices do inventário ou arrolamento. E aqui também tem para inventário negativo, R$ 3.969, o valor mínimo. Tem para inventário, arrolamento e sobrepartilha extrajudicial, 6% sobre o valor real do monte-mor, 6% sobre o valor real do quinhão de cada herdeiro, sendo que o valor mínimo é R$ 3.969,48. E aqui também tem outras ações que estão relacionadas também à sua atuação em direito das sucessões, que é remoção de inventariante, ação de colação, reserva de bens, doação inoficiosa, ação de sonegados, nulidade de testamento, anulatória de testamento, nulidade de partilha. Inclusive, se você quiser saber mais, se aprofundar com relação a atuar em inventários, atuar em direito das sucessões, clica aqui no comentário fixado no link que aparece na descrição para que você faça a sua pré-matrícula no meu curso Inventário Descomplicado. Ele está com as matrículas encerradas, mas quando eu for abrir novas vagas, você vai ser avisado, tá bom? Agora vamos para a tabela do Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, no item 15 da tabela, você vai ver, olha, pelo inventariante, sobre a sua meação, acervo do espólio até 20 salários mínimos, valor mínimo R$ 3.972,58. De 20 salários mínimos a 50 salários mínimos, o valor mínimo para cobrar é R$ 5.181,62. De 50 a 100 salários mínimos, o valor mínimo é de R$ 8.463,32. Então, vocês vão ver que na maioria das tabelas das OABs, a sugestão é que se cobre um percentual sobre o valor da herança. Então, você vai olhar o valor da herança que será partilhado e ali você vai conseguir colocar mais ou menos um percentual. Você pode cobrar o valor mínimo que está aqui na tabela, tudo bem, é o seu desejo, se você quiser, ou você também pode colocar esse percentual. Mais uma vez, como eu falei para vocês, é uma sugestão que as tabelas do OAB colocam para que você, advogado, tenha aí um norte para que você possa cobrar os honorários. E aqui, na do Rio de Janeiro, também
tem a questão para cada herdeiro ou cessionário, o mesmo critério usado para o inventariante do que couber ao quinhão do herdeiro ou cessionário. Não havendo acordo, aí aqui a tabela do Rio fala, acrescer mais 3% sobre os honorários calculados para ameação ou quinhão em discussões. Retificação de partilha, simples, venda, transação, doação ou permuta em inventário ou arrolamento, tem o valor mínimo aqui também para que vocês possam cobrar. Testamento, olha, codicilo, valor mínimo, item 9, 4.836,18. Então, em termos práticos, é como eu acabei de falar aqui com vocês. Em termos práticos, sempre nas tabelas da OAB vai sugerir um valor mínimo para você cobrar e também um percentual. Por quê? Porque é um jeito de você ter uma base de quanto você deveria cobrar para fazer o inventário. Lembrando que inventário não é algo barato, são muitos custos envolvidos, então tem que pagar os honorários do advogado, tem que pagar os emolumentos do cartório se for fazer extrajudicial, tem que pagar as custas judiciais se for fazer o inventário judicial. Então, você vai ter que pagar as certidões, os emolumentos ali para aquelas certidões que são necessárias. Então, o cliente ele já tem que estar ciente que não é um procedimento barato, ou não vai ser um processo barato se for judicial. E você, para poder fazer essa cobrança, vai olhar a tabela da OAB do estado em que você vai atuar para você ter uma noção dos valores mínimos. E aí é só isso? Não, porque senão você vai acabar pagando para trabalhar. Não basta você só olhar ali o valor da tabela da OAB. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu preço. Digamos que você investe em cursos. Você é um advogado, é uma advogada que está sempre estudando, está sempre correndo atrás, você compra livros, você paga cursos para se especializar, você tem um escritório físico, você tem um gasto ali mensal com seu escritório físico, você paga também internet, você paga telefone. Então, tudo isso também é o seu custo para trabalhar. Então, você deve se perguntar, qual é o meu custo para trabalhar? E ali você vai colocar no papel, colocar na ponta do lápis, para que você veja, olha, o meu custo para trabalhar é X reais por mês. Pode ser que o do seu colega advogado, sua colega advogada, seja um valor menor ou maior. Cada um vai ter o seu custo. E se você está compromissado ou compromissada em se tornar um expert em inventários, você vai conseguir cada vez mais subir o seu preço. Por quê? Porque você vai estar sempre se especializando, estudando, e você não vai acabar queimando o seu filme perante o cliente. Porque o que mais tem são colegas que pegam inventários para fazer, e aí o que eles fazem? Acabam trazendo prejuízo para o cliente. Por quê? Porque fazem um inventário que dá prejuízo ao cliente, demora demais, não tem expertise de como fazer para resolver os problemas que vêm do inventário. Então, você que está aqui assistindo esse vídeo, não vai mais fazer isso, porque agora você vai ficar ligado aqui no canal. Aproveita para se inscrever aí, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, para que você não passe por essa situação, não passe por esse mico, que muitas pessoas acabam passando por despreparo. É o que eu sempre falo, a gente nunca erra por adquirir conhecimento, porque o conhecimento que a gente adquire, ninguém tira da gente. Ninguém pode roubar da gente o que a gente aprendeu. Pode roubar coisas materiais, né? Pode roubar os anéis, as pulseiras, mas o conhecimento que está aqui na nossa mente, ninguém vai pegar isso de você. E outra coisa que você precisa olhar também para poder precificar, para ver quanto você vai cobrar, é qual o seu momento profissional. Isso mesmo. Por quê? Porque digamos que você está começando a atuar em inventário, está começando a se especializar, começando a estudar. Você vai pegar o seu cliente, seu primeiro cliente, seu segundo cliente, e o que vai acontecer? Você vai estar aprendendo a atuar em inventários com esse cliente, não é verdade? Então, aí você pode conseguir cobrar um preço menor, porque, digamos assim, ele ou ela vai ter o seu cobaia ali, aquele cliente. E à medida que você for pegando experiência, for pegando casos, e você adquirir expertise atuando em inventários, aí o seu preço pode subir. Por quê? Porque o seu momento profissional mudou. Hoje você está mais capacitado, mais capacitada, você é mais seguro para atuar, você tem experiência, você tem know-how. Então aí você consegue cobrar um preço maior. Então, viram como é que a matemática de precificar não é assim simples? Você precisa ir para a ponta do lápis, você precisa analisar e você precisa criar o seu preço.
porque preço cada um tem o seu. Um advogado X vai cobrar um preço, o advogado Y vai cobrar outro preço e a qualidade do serviço que será entregue será proporcional ao seu momento profissional, ao seu custo para trabalhar. E aí a tabela da OAB que você vai analisar vai ser apenas para você ter uma noção de custos mínimos, de quais os valores mínimos que você deve cobrar ali para você atuar naquele inventário, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que depois eu respondo vocês. Eu olho com muito carinho aqui os comentários e tem um comentário aqui fixado para que você faça sua pré-matrícula no meu curso. Fique à vontade para você entrar na próxima turma, que vai ser um prazer. E se você quiser dar sugestão de algum tema para que eu coloque aqui no canal do YouTube, algum vídeo de algum tema de direito das sucessões que você queira saber, que você tenha dúvida, pode colocar aqui nos comentários, eu vou ler também e prometo que vou fazer de tudo para trazer esse vídeo para você também, tá bom? Vou ficando por aqui, mas vocês já sabem, vão vir mais vídeos por aí. Basta você ficar atento e se inscrever no canal, que logo, logo tem mais conteúdo de direito das sucessões para você.